Bem, é, bom dia, né? Boa tarde ou boa noite, não sei quando você vai ver essa aula, tá? Mas essa é a nossa 11ª aula, ela tá assíncrona, já peço perdão para vocês, mas as próximas é, já vou conseguir me adequar ao horário, tá bom? Pessoal, só para situar vocês antes da aula começar, nós, enfim, terminamos a nossa morfologia, certo? Que o estudo das classes gramaticais, eu preciso daquilo bem consolidado na cabecinha de vocês. Então, nós vemos 10 classes gramaticais, que são elas, não sei se vocês vão lembrar. Substantivo, artigo, advérbio, adjetivo, né? Numeral, interjeição, preposição, pronome, conjunção e verbo, certo? São essas 10 classes gramaticais. E o certo, assim, de acordo com os cronogramas usuais do estudo da gramática, o certo seria eu emendar o estudo do verbo com a sintaxe, que é a nossa segunda grande área, né, da gramática. Mas eu sinto mais urgência em vocês nessas partes que envolvem a escrita da redação. Então, eu vou trazer para agora, tá? Temas como concordância igual hoje, concordância nominal, mas a gente tem a verbal também. A gente tem regência, nominal verbal, crase, uso da vírgula e uso dos porquês, tá bom? Então, provavelmente a gente fica o mês de setembro nesses temas. Outubro nós vemos 2 aulas de sintaxe, né, orações e figuras de linguagem. Não vai dar tempo, tá, pessoal? Então, hoje nós temos um tema deles, que é bem legal, que é a concordância nominal, tá? A aula assíncrona tem essa vantagem da gente pausar a explicação, fazer a anotação direitinho, voltar a explicação, mas eu vou estar sempre online para vocês responderem qualquer dúvida que tiverem ao decorrer da aula, tá? Então, vamos comigo. Hoje a gente vai falar sobre concordância nominal e o nome já fala. É uma concordância com o nome, certo? O que é um nome na gramática? É um substantivo. Então a gente vai ver é, palavras que vão de acordo com a ideia do substantivo, certo? Concordar numericamente, que é singular plural, concordar genericamente, que é gênero, né? Masculino e feminino, certo? Em grau também, mas grau não tem muita, é, não tem muito segredo, que é aumentativo e diminutivo, como a gente já falou, mas não tem segredo, né? O lápis pequenininho, o lápis grandão, certo? É, Nós temos então, pessoal, a gente vai falar uma ideia geral sobre concordância, que é aquela que todo mundo sabe, né? Que um adjetivo, ele deve concordar com o substantivo que ele faz referência. Então, eu coloquei um exemplo para você. Os rostos aparentavam, assustados com o filme. Então, a gente tem um nome, rosto, certo? Que ele está em masculino, no masculino e no plural, com um adjetivo que, uau, por um acaso está no masculino e no plural. Então, é assim que a gente faz a concordância na nossa vida, assim, no nosso dia a dia. Nós temos que os lápis são coloridos. Lápis é uma palavra masculina, nesse caso está no plural por causa do artigo os, certo? Os lápis, não é os lápises. Tá? Então, os lápis são coloridos, coloridos, um adjetivo no masculino e no plural. Mas, como nem tudo na língua portuguesa são flores, a gente tem alguns casos especiais que é importante que vocês saibam na hora de escrever, certo? Então, o primeiro caso, pessoal, ele faz referência quando a gente tem uma situação com dois substantivos diferentes, dois substantivos e um adjetivo. Se o adjetivo estiver antes desses dois substantivos, essa característica estiver antes desses dois substantivos, ele é chamado de anteposto, certo? No materiais, vocês vão ver essa palavra anteposto, o adjetivo anteposto, certo? E aí a gente tem alguns exemplos que eu trouxe para vocês. Ó, prestem atenção.
Era um mau lugar e hora. Isso é uma linguagem poética, tá? Nesse caso, pessoal, o adjetivo mal, ó, lembrando, vou fazer um recapitulando aqui, ó. Mal com U é ao contrário de bom, então é um adjetivo, certo? Mal com L, eu falei mal com L, né? Mal com U é ao contrário de bom. E mal com L é ao contrário de bem. Então eu falo eu vou, eu estou bem. É um advérbio, certo? Advérbio de modo, significa o modo com que eu estou, com o qual eu estou, certo? E se eu, ao contrário, eu estou mal, certo? Agora, se é um adjetivo, faz uma característica a alguém, certo? O lobo era bom. Uma característica, um adjetivo, uma característica, uma qualidade, certo? O lobo era mau. Por quê? Um adjetivo, certo? Uma característica. Então, o contrário de bom é mal com U. É esse português que não deixa nada fácil pra gente, né? Então, pessoal, estando com esses conhecimentos, eu adoro fazer essas ligações, né? E eu não tinha lembrado de falar sobre mal e mal para você. Enfim, voltando aqui. Quando o adjetivo está antes dos dois substantivos, era um mau lugar e hora. Ele vai concordar com o substantivo mais próximo. Mal faz referência ele está concordando, né, com um substantivo que está no masculino singular. Então, era um mau lugar e hora. E se a gente trocar lugar e hora de lugar? Era uma má hora e lugar. Por que hora, pessoal? Má. Por que má? Porque hora é um substantivo feminino. E é isso que eu tô falando para vocês. Vai concordar com quem estiver mais perto. Correto? Alguma dúvida nesse caso? Não tem como eu saber agora. Mas mandem lá no WhatsApp para mim ou aqui nos comentários. E se o adjetivo estiver depois do substantivo? Aí já muda um pouquinho só. O adjetivo depois do substantivo, ele é chamado de adjetivo pós-posto, certo? Não fiquem preocupados com essas nomenclaturas, não. Então, ele é o seguinte, ele vai concordar, de novo, com a palavra mais próxima, mas se eu quero dizer que esse adjetivo, ele faz referência aos dois substantivos ao mesmo tempo, eu vou concordar com o masculino se eu tiver dois masculinos. Ele vai concordar com o masculino se eu tiver um feminino e um masculino. Agora, se tiver só mulher no pedaço, se tiver dois substantivos femininos, por exemplo, a água e a, não sei, a água e a lama. São duas mulheres, né? Dois substantivos femininos. Então, não faz sentido eu colocar um masculino no meio, tá bom? Isso, pessoal, é um motivo de bastante bafafá na língua portuguesa. Porque se tiver um homem no meio, tiver um substantivo masculino no meio, nós já vamos concordar com o masculino. Por isso que não faz sentido eu falar boa noite a todos e todas. Porque todos já abrange se tiver alguma mulher no pedaço, entendeu? Então não preciso desse todas. Isso eu não estou falando de uma crítica política, não, eu estou falando do português, tá bom? Porque o português, para quem não sabe, ele é uma raiz do latim. Então, no latim, o masculino é esse todes não, todes é pronome neutro. Ele fazia referência tanto ao gênero neutro, que seria um homem ou uma mulher, né? Quanto ao masculino por si. Então, no português, ficou essa mesma ideia, com o masculino fazendo referência quando nós temos uma população mista, tá bom? Então, vamos ver os exemplos aqui para vocês entenderem bem. Ofereci atendimento e atenção maravilhosa. Então, ele está concordando com a atenção que é feminina, certo? E isso eu tô falando que só a minha atenção foi maravilhosa, o atendimento não, certo? Ofereci atenção e atendimento maravilhoso. Atenção aqui, ó.
maravilhoso, fazendo referência ao substantivo mais próximo, que está no masculino. Então, significa que só o atendimento foi maravilhoso. A atenção não. Agora, ofereci atendimento e atenção maravilhosos. Por quê? Atendimento masculino, atenção feminino. Juntos os dois, nós temos um masculino, certo? Ofereci atendimento e atenção maravilhosos, certo? Está fazendo referência aos dois. Tanto o meu atendimento quanto a minha atenção foram maravilhosos, tá? Agora, se eu tiver dois femininos, não tem o masculino no pedaço, não faz sentido eu colocar um masculino. Então, oferecer atenção e simpatia maravilhosa. Porque eu estou falando de a atenção e a simpatia, certo? E é isso, pessoal. É essa a regra, tá bom? Vamos virar o rabisco e passar para a próxima. Esse aqui, pessoal, faz referência a... Peraí, eu com a barra de ferramentas aqui. O adjetivo no masculino, se não tiver um modificador. Não entendi nada. O que é modificador? Modificador, pessoal, é um artigo, é um pronome demonstrativo, por exemplo. Vamos ver. Ó, água é bom para a saúde. Água. Alessandra, que estranho. A água é feminino. Eu falo a água. Eu não deveria falar água é boa para a saúde. Não, pessoal. Nesse caso, a gente está falando que, assim, vou falar a regra para vocês. Nesse caso, a palavra água está num grau absoluto. O que é um grau absoluto? Ela está no gênero neutro, pessoal. Para isso, né? Mas se a gente tem só a palavra a água é bom para só a palavra água é bom para a saúde. Então, eu não preciso concordar com o feminino nesse caso. Não precisa ser só um artigo. A água de modificador. Eu posso falar, por exemplo, se eu tiver já essa água, já modificou o grau do substantivo. Então, eu colocaria essa água é boa para a saúde. Vamos ver outro exemplo para ficar mais claro. Eu acho que eu estou falando aqui. Proibido a entrada de pessoas não autorizadas. Proibido está fazendo menção à palavra entrada. Entrada está no grau absoluto. Não tem nada ao redor dela. Não tem um pronome essa entrada. Não tem um artigo a entrada, uma entrada, certo? Então, é por isso que eu coloco no masculino, tá bom? É necessário a averiguação. Não estou falando a averiguação, não estou falando essa averiguação, não estou falando aquela averiguação. Então, é necessário a averiguação, certo? Agora, se eu colocar um modificador lá, um artigo, um pronome demonstrativo, não necessariamente demonstrativo, nesse caso, concorda com o gênero, certo? Vou fazer voltar à feminilidade da coisa. Então, a água é boa para a saúde. Tá vendo o A aqui, pessoal? Já fala que é feminino, né? A água é boa para a saúde. Proibida a entrada de pessoas não autorizadas. Atenção com isso. É necessária a averiguação, certo? Tem modificador masculino com modificador feminino, se tratar de palavras femininas, obviamente, tá bom? Eu vou falar, é necessário o cadastro, por exemplo, certo? Masculino predomina nesse caso. Limpar os rabis da Alessandra. E aqui eu coloquei placas, porque nesse mundo afora a gente tá cheio de erro, né? Então, qual o erro dessa placa aqui amarela? Proibido a entrada? Não, pessoal, eu tô com um modificador aqui. Entrada está feminina nesse caso. Então, proibida a entrada. Vixe, ficou parecendo a pichação aqui do centro da minha cidade. Mas, deu certo.
Proibida a entrada. Estamos em obras. A diretoria. E essa placa aqui? Essa placa está corretíssima. Vou até trocar a cor da caneta. Corretíssima, estão certinho. Corretíssimo. Olha o símbolo da Nike aqui, pessoal. Essa placa está certa. Proibida a entrada. O certo para falar proibido seria proibido entrada. Com o grau absoluto. Sem nenhum determinante em ponto. Correto? Onde é que está minha câmera aqui? Vamos para a próxima, então. Relação com o adjetivo, continuando. A gente tem concordância com os pronomes agora. Ana os viu ontem muito felizes. Então, é um pronome aqui, pessoal, do caso oblíquo, que faz referência a eles ou elas, certo? Nesse caso é eles, né? Porque os é masculino. Ana os viu ontem muito felizes. Felizes é um adjetivo aqui que faz referência a eles que foram vistos, certo? Ana os viu ontem muito felizes. Poderia ser Ana as viu ontem muito felizes se tiver referência a elas, tá bom? Ela viu umas amigas ali na esquina, por exemplo. Elias procurava sua caneta preta. Maria procurava as suas coloridas. Então, suas é um pronome possessivo, né? Então, suas canetas coloridas, certo? Caneta preta procurava as suas coloridas. Isso aqui não tem segredo, tá, pessoal? Vamos para o número 5, então. É um pronome indefinido, mais a preposição de, mais um adjetivo masculino. Como assim, Alessandra? Vocês lembram o que era pronome indefinido, pessoal? É aquilo que a gente não define. Ah, vá mesmo? Então, a gente tem tudo. O que é tudo? Tudo é tudo. Nada. O que é nada? Nada é nada. Então, a gente tem ninguém, porque eu não sei quem é. Alguém, que eu não sei quem é, certo? Algo. O que é algo? Algo é algo, eu não sei o que é. Indefinido, certo? Então, quando a gente for fazer essas construções, pronome definido de adjetivo é masculino. Então, como assim? Essa comida era tudo de bom. A gente não vai falar essa comida era tudo de boa, apesar de comida ser feminino, certo? Então, tudo, proposição de um adjetivo masculino, certo? Isso aqui é bem intuitivo, a gente nem precisava explicar isso, porque é o jeito que a gente já fala, a gente fala normalmente certo isso. Os rapazes tinham algo de misterioso. Os rapazes, tá no plural, mas eu não vou falar algo de misterioso, certo? Então, eles tinham algo de misterioso, ok? Eles não tinham nada de bonito. Nada, pronome indefinido, preposição de, bonito, adjetivo no singular, ok? E é isso, pessoal. É isso, tá? Eu vou mandar os slides também lá no nosso grupo. Para vocês estarem. A palavra só, quando indica sozinho, quando a palavra é sinônimo de sozinho, concorda com a referência. Então, como assim? Concorda com o substantivo que está sendo sozinho, certo? Então, Ana saiu só, ela saiu sozinha, certo? Então, só. Agora, Ana e José. Pera, vocês ouviram? Eu recebi uma chamada aqui, mas então vou voltar. Ana e José saíram sozinhos, então só, certo? Concorda com o plural aqui. Atenção, nem toda a palavra só, ela não necessariamente é sempre um adjetivo. Ela pode ser um advérbio também. Como assim? Ela vai ser um adjetivo, gravem nisso, quando eu puder substituir por sozinho. Então, Ana saiu sozinha. Ou Ana e José saíram sozinhos. Agora, ela vai ser um advérbio se eu trocar por somente. Então, isso é um advérbio de modo. Significa o modo com o qual ela fez aquela ação. Então, Ana e José somente foram à esquina e voltaram, certo? Então, só foram à esquina e voltaram. Eu não vou colocar Ana e José só foram à esquina e voltaram. Isso não existe, tá, pessoal? Até porque advérbio é uma das classes gramaticais invariáveis, tá?
Então é isso, tá? Atenção nessa parte. Isso aqui faz referência a um adjetivo, não, um substantivo que está modificando, que é modificado por dois ou mais adjetivos. Aquela hora que a gente falou de oferecer atendimento e atenção maravilhosos. Isso significa que é um adjetivo só, modificando dois substantivos diferentes. Agora, nesse caso, ao contrário. Eu estou falando de um substantivo sendo modificado por dois adjetivos. Então, é o seguinte. Admiro a comida japonesa e a italiana. Então, japonesa, vocês lembram, é um adjetivo pátrio ou gentílico, tá bom? Brasileiro, italiano, certo? Japonês, nesse caso. Admiro a comida japonesa e a italiana. Eu tô quebrando. Aqui, a italiana é como se fosse eu repetir a comida. Mas eu não vou fazer isso, tá? Se eu não quiser repetir, eu coloco um artigo aqui, certo? Observem a posição do artigo nesse caso. Admiro as comidas japonesa e italiana. Se eu coloquei um plural aqui, eu não preciso repetir o artigo. Eu não vou colocar admiro as comidas a japonesa e a italiana. Isso não faz sentido, tá bom? Admiro as comidas japonesa e italiana. Ou isso se chama elipse, quando eu emito a palavra. Omito a palavra. Admiro a comida japonesa e a italiana, que é como se eu estivesse falando. Admiro a comida japonesa e a comida italiana. Mas eu omiti a palavra, a repetição da comida, certo? Então, a palavra comida. Então, admiro a comida japonesa e a italiana. Ou admiro as comidas japonesa e italiana. E agora a gente vai para cores, certo? Bastante gente tem dúvida em cores. Inclusive, eu não trouxe as cores compostas. Eu acredito que a gente quase nunca escreve, tá? A gente vai começar. Quando a única coisa que muda, pessoal, é quando as cores elas são substantivos. Vamos começar. Calçava, ele calçava sapatos pretos. Pretos, masculino plural, fazendo referência a sapato. Nada de novo aqui, certo? Comprou uma blusa verde. Verde, certo? Uma blusa verde, fazendo referência aqui a blusa singular normal. Atenção! Se e somente se o substantivo fizer referência, se o adjetivo for um substantivo, eu não concordo. Eu não concordo. Por quê? Por exemplo, a cor rosa, ela é um substantivo. Por quê? Por causa da flor. Eu falo a rosa, certo? A cor laranja é um substantivo. Por quê? Por causa da fruta, eu falo a laranja, certo? Salmão. A cor salmão é um substantivo por causa do peixe, certo? A cor vinho é um substantivo, porque é o vinho de vinho mesmo, de beber, certo? É a bebida. Cinza. Cinza é um substantivo, porque eu tô falando de cinza de queimado, sabe? Cinza de cremação, certo? Creme. Creme é um substantivo, porque é o creme de sorvete, por exemplo, creme de leite, certo? Então, quando essas cores, elas são substantivos, eu não concordo, pessoal. Eu não posso falar, comprou camisas rosa. Não posso. Comprou camisas rosa. Ou camisas cor de rosa. Por isso que a gente fala cor de rosa, cor de laranja, certo? Porque é a cor da rosa, cor da laranja. Outra cor que é um substantivo, limão. Limão é a fruta, certo? Mas tem gente que fala limão. Esse post-it aqui, por exemplo, ó, ele, não sei se dá pra ver, ele é limão, certo? Agora,
se amarelo, por exemplo. O que é amarelo que não seja a cor? Não existe nada que se chama amarelo, tá? Então, comprou camisas amarelas. Nesse caso, eu concordo, tá bom? Vamos voltar nos substantivos, então, nas cores que são substantivos. Comprou camisas salmão. Comprou camisas cinza. Comprou camisas laranja. Não é laranja, tá bom? Se alguém tiver... Isso aqui eu confesso que é complicado. Mandem as dúvidas para mim. Não fiquem com dúvida, por favor, tá bom? Outros casos importantes. A expressão em anexo é invariável. Então, seguem as fotos em anexos. Eu não vou falar seguem as fotos em anexo, por exemplo. As fotos em anexo, os documentos em anexo, não. Agora, se eu coloco, se eu tiro o em aqui, ó. Tiro a preposição em. Deixa eu pegar uma caneta aqui. Tiro o em. Aí eu fico só com a palavra anexas, ó. Aí sim, a palavra anexo, somente, ela concorda. Então, seguem as fotos anexas. Entendeu? Vocês entenderam? Ó, seguem as fotos em anexo. Invariável. Ou tá em anexo. Aí eu coloco, seguem as fotos anexas. Certo? Seguem os documentos anexos. Seguem as fotos e os documentos anexos. Lembra disso, gente? Que eu falei agora há pouco. Masculino, sendo que foto é feminino. Porque documento é masculino. Então, predomina o masculino. Certo? Obrigado. Nossa, eu precisava muito falar isso para vocês. Menino diz obrigado, menina diz obrigada. Tá bom? Tá bom? Então, se vier uma menina falando obrigado para mim, eu vou ser obrigada a corrigir. Eu vou ser obrigada. Tá bom? Então, menino diz obrigado e a menina diz obrigada. Tá bom? E por incrível que pareça, as meninas, vou até escrever aqui para vocês. As meninas dizem obrigada. Estranho, né? Mas é assim. Vamos lá? Mesmo quando tiver o sentido de próprio. Então, nós mesmas faremos o trabalho. Nós próprias, a gente própria, nós próprias faremos o trabalho. Eu mesmo desenhei essa planta, eu próprio desenhei essa planta. Então, se for no sentido de próprio, significa que é um adjetivo. E se é um adjetivo, é uma classe gramatical variável e concorda, certo? Agora, se eu tiver com o mesmo, com o sentido de realmente, justamente, exatamente, significa que é um advérbio. Então, foi isso mesmo que aconteceu. Foi isso realmente que aconteceu. Foi isso justamente que aconteceu. Foi isso exatamente que aconteceu. Certo? Não concordo. Foi isso mesmo que aconteceu. Foi aquela cena mesmo que aconteceu. Foi aquela cena exatamente que aconteceu. Tá vendo que eu não coloquei o mesma? Não existe isso. Aquela cena mesma que aconteceu? Não. Aquela cena exatamente que aconteceu. Aquela cena mesmo que aconteceu. Porque é um advérbio. E advérbio é invariável. Tá bom? E o bastante, pessoal? Bastante, ele exatamente. Pode ser um adjetivo, pode ser um advérbio. Depende da colocação. Estou bastante cansada. É o modo que eu estou. Porque eu estou muito cansada. Eu estou excessivamente cansada, certo? É isso que significa o bastante. Agora, comprei bastantes livros hoje, porque eu comprei muitos livros. E se o muitos está variando, se o muitos está variando, o bastante também vai estar, tá? Muitos, porque é plural, está concordando. Bastante, certo?
bastantes é uma coisa muito feia de se falar, né? Nossa, meu Deus. Bora lá? E a dica de hoje que eu trouxe para vocês é o seguinte: se não e se não. Muita gente só usa o senão separado, mas não é. Senão você vai usar quando for sinônimo de da expressão caso contrário, certo? Então é o seguinte: é, eu vou embora para casa mais cedo, senão minha mãe fica preocupada. É a mesma coisa de eu vou embora para casa mais cedo, caso contrário, minha mãe fica preocupada. É isso que significa o senão junto. O senão separado, ele é o sinão. Sinão, que é uma condição, certo? Se não chover, eu vou ao clube. É uma condição. Eu só vou ao clube se não chover, certo? Eu vou à festa se não tiver muita gente, certo? Eu só vou à festa se não tiver muita gente. É uma condição, tá bom? E é isso, pessoal. A parte de gramática é isso, tá bom? Prestem atenção no senão, senão. Sobre a concordância nominal, é aquilo mesmo, tá? Prestem atenção no mesmo, no anexo. O que mais? Quando eu falei que o masculino, ele engloba algum feminino, certo? Aqueles pontos que eu falei ao longo da aula que eram importantes, tá bom? Não fique preocupado se o adjetivo é posposto, anteposto. Prestem atenção se ele vem antes ou depois, mas não fiquem preocupados com essas nomenclaturas, tá bom? Eu quero que vocês entendam, eu não quero que vocês decorem. Vamos lá, então, para a parte de interpretação. Hoje a gente trouxe na prova de linguagens, isso não cai no Enem, viu? Isso despenca. Nossa, pessoal, cai muito mesmo. Cai quase, sei lá, 10 questões por prova. Bastante coisa. Texto em verso nada mais é do que a poesia, certo? Então, eu trouxe algumas características do poema para vocês. Que ele é subjetivo. O que é uma coisa subjetiva? É uma coisa, ao contrário de subjetivo, é objetivo. O que é objetivo? É quando não depende tanto da interpretação do leitor. Subjetivo é algo que depende da interpretação do leitor. Por exemplo, um jornal, ele vai ser subjetivo? Óbvio que não, pessoal. Ele quer que você entenda justamente o que está escrito. Agora, algo subjetivo, não. Ele vai te dar liberdade para entender da forma que você quiser, certo? Ele vai ter construção de ideias, sentimentos, combinação pensada de palavras. Então, uma crônica, você escreve aquilo que vem à sua mente. A poesia, não. A poesia é pensada. Não estou falando que a narrativa não seja, mas acontece muito do poeta trocar a palavra simplesmente porque não rima, tá bom? Então ele é uma escrita calculada, tá bom? E sentidos variados, tá? Então, no simbolismo ou no parnasianismo que a gente tem, por exemplo, Ode à Cebola. É um poema que faz homenagem à cebola, certo? E a gente tem romantismo, que fazem aquela idealização da mulher, por exemplo. A gente tem
o modernismo e o pós-modernismo, que eles vão, não, a gente não vai fazer rima mais. A gente está cansado, a gente quer liberdade. E é isso que eu estou falando para vocês. São sentidos variados que cabem dentro de um poema, tá bom? Em um poema mais clássico, a gente tem o verso, que são cada linha do poema. A gente tem a estrofe, que são conjuntos de versos separados, tá bom? Conjuntos de versos. A gente tem a rima, que é a harmonização da fonética da palavra, que combina com outra palavra. Então, é calor, amor, ardor, cantor. É isso que eu estou falando para você. A gente tem o ritmo, que são. Como eu vou explicar? É uma característica calculada também da poesia, que vai fazer com que ela ande como se fosse uma marcha, como se fosse uma música, certo? Significa a musicalidade do poema. O ritmo, ele é imprescindível para um poema. Vai te fazer ler de uma forma muito mais fluida, tá bom? A gente tem a métrica. Eu não vou ensinar a métrica para vocês. Não cai no Enem. Chama escansão, tá? Não, não façam isso. A métrica significa a divisão silábica de cada palavra, levando em conta a sílaba tônica da última palavra do verso. Fique tranquilos com isso. Normalmente, cada verso vai ter a mesma métrica, vai ter o mesmo número de sílabas poéticas, é o nome, sílabas poéticas, tá bom? Mas não se preocupem com isso. E a gente tem o mais importante quesito no Enem é o eu lírico ou o sujeito poético. O eu lírico ou o sujeito poético, pessoal, é quem conta a poesia. Na narrativa, na narração, no romance, na prosa, a gente tem o narrador, certo? A gente vai ver depois sobre o narrador onisciente, perdão, o narrador que não sabe de tudo, ele só conta a história, a gente vai ver. O eu lírico, ele é quem conta o poema, não necessariamente é o autor é quem escreve, certo? O eu lírico é quem conta a poesia, é o sujeito poético, é quem sente tudo aquilo que está sendo sentido no poema, tá bom? E aqui eu coloquei, obviamente, um soneto para vocês. Soneto, pessoal, é uma poesia com 2 quartetos, 2 tercetos. O que é isso, Alessandra? São 2 estrofes com 4 versos e 2 estrofes com 3 versos. E eu não coloquei o soneto completo. Olha que tosca. Eu sou muito tosca. A gente vai ver depois. Eu coloquei aqui para vocês os 2 quartetos, né? São 2, porque tem 4 versos. Tá? Então, eu coloquei amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente, é a dor que desatina sem doer. É o não querer mais que bem querer, é um andar solitário entre a gente. É nunca contentar-se de contente, é um cuidar que se ganha em se perder. Isso é maravilhoso, eu amo ele. E, e é isso, pessoal. Esse é um Camões aqui. Muito legal, né? Assistir. E a gente tem, deixa eu ver qual que é o próximo slide. Acabou? Ou travou? Não sei. Eu acho que travou. Peraí. Não, é só isso mesmo. É só isso mesmo, pessoal. Eu vou pegar o soneto completo pra gente ler junto. Ó, vamos ver. Aqui, ó. Vocês estão vendo que ele tá em 2 quartetos e 2 tercetos, ó. 2 quartetos, essas primeiras 2 frases, né, com 4 versos e 2 estrofes com 3 versos. Eu disse frase, né? Ai, Alessandra. 4 versos nas 2 primeiras e 3 versos nas 2 segundas. Então,
Amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói não se sente. É um contentamento descontente. É dor que desatina sem doer. É um não querer mais que bem querer. É um andar solitário entre a gente. É nunca contentar-se de contente. É um cuidar que se ganha em se perder. É querer estar preso por vontade. É servir a quem vence o vencedor. É ter com quem nos mata a lealdade. Mas como causar pode ser o favor nos corações humanos a amizade, se tão contrário a si é o mesmo amor. Muito legal, né? Eu acho que a mãe é incrível. Deixa eu ver algum exercício sobre. Olha, justamente, é um soneto, ó, um exercício. Acho que a gente tem tempo, né? Eu não sei. Vamos ver. Um soneto 7 de Cláudio Manuel da Costa, tá? Onde estou? Este sítio desconheço. Quem fez tão diferente aquele prado? Tudo outra natureza tem tomado, e em contemplá-lo tímido esmoreço. Uma fonte que houve, eu não me esqueço, de estar a ela um dia reclinado. Ali em vale, o monte está mudado. Quanto pode dos anos o progresso? Árvore aqui vi tão florescente, que faziam perpétua primavera. Nem troncos vejo agora decadentes. Eu me engano, a região esta não era. Mas que venho a estranhar se estão presentes, meu males, com que tudo degenera. Ele está fazendo menção a uma paisagem que está mudada, né? E aí, a chamada do exercício é o seguinte: no soneto de Cláudio Manuel da Costa, a contemplação da paisagem permite ao eu lírico, olha, ao eu lírico, uma reflexão em que transparece uma angústia provocada pela sensação de solidão. Não é isso que está falando, ele está falando da paisagem que mudou, né? Resignação diante das mudanças do meio ambiente, pode ser. Dúvida existencial em face do espaço conhecido. Não é um espaço conhecido, ele está falando justamente que ele conhecia muito bem o espaço, mas agora está mudado, né? Intenção de recriar o passado por meio da paisagem. Pode ser que ele tenha boas memórias, não tá falando que eles querem viver tudo aqui de novo, né? Não é recriar, ele é, é só uma, enfim, uma reclamação, né? Empatia entre os sofrimentos do eu e a agonia da terra. Eu acho que é B, não sei. Vamos ver. A gente faz isso? É B. Vou ver a resposta e já mando pra vocês. 2016. Ah, não fala a resposta. Depois eu vejo pra vocês, tá, pessoal? Top share. E é isso. Tchau, gente. Obrigada por assistirem essa aula. E mandem as dúvidas pra mim, tá bom? Beijo.